Na nossa quarta aula, continuando o programa proposto de introdução à química da coordenação, a gente vai tratar de um assunto para encerrar essa parte introdutória, que é sobre isomerismo em compostos de coordenação. Então, nós vamos falar de dois tipos de isômeros, principalmente, porque eles são importantes não somente nos compostos de coordenação, mas nós vamos ver que esses tipos aqui, eles estão correlacionados diretamente dentro de sistemas biológicos e também com a ação de fármacos. Então, é essencial a gente entender o que são as classificações e por que ser um isômero ou existir um isômero ou não de uma molécula pode interferir num processo biológico ou na ação de um fármaco. Então, nesse sentido, a ideia é que vocês já tenham ideia do que são isômeros, né? Isômeros são compostos que você tem a mesma fórmula química, mas que a fórmula estrutural ou a distribuição dos componentes dessa fórmula são diferentes, certo? Então, sempre, se você chama isômero, ele vai ter sempre a mesma fórmula química, mas a estrutura deles, né, a fórmula estrutural deles vão ser diferentes. E depois, na outra parte, nós vamos entrar na parte de ligantes biológicos, ou seja, moléculas biológicas que servem como ligantes para formarem compostos de coordenação com metais dentro de sistemas biológicos, né? Propriamente dito. Alguns especificamente são os grupos prostéticos, e nesse item também, ainda não hoje, nós vamos falar de como que os sistemas biológicos selecionaram os metais que nós vimos lá na primeira aula, que são metais essenciais para o sistema biológico. Por que eles foram selecionados? E isso vai ser visto do ponto de vista da química de coordenação, porque são compostos de coordenação que são utilizados pelos sistemas biológicos. Então, como foi dito, né, na parte do isômero, o que você tem é que, se você tem moléculas, por exemplo, esses dois exemplos aqui, onde você tem o metal no átomo central e são 4 ligantes iguais e 2 diferentes, dá para ver aqui pelo formato e pela cor, certo? Então, se eu disponibilizo nessa geometria octaédrica aqui, esses ligantes nessa posição, ou seja, uma posição chamada de adjacente uma das outras, ou próxima, certo? Ele vai ter propriedades químicas e físicas diferentes de que se eu colocar os ligantes diametralmente opostos aqui nesse eixo que passa pelo metal central, pelo elemento central desse composto. Então, um exemplo, veja aqui que a cor desses compostos é totalmente diferente, bastando eu trocar a posição desses ligantes. Então, por exemplo, eu tiro essa molécula daqui e coloco esse elemento lá em cima. Ou troco eles de lugar aqui nesse eixo aqui. Tiro essas duas moléculas, coloco cada um aqui. Então perceba, né, essa posição que eu falei aqui de colocar aqui em cima é equivalente a essa daqui, porque se é um octaedro regular, então as posições são equivalentes. Perceba o seguinte, as propriedades desse grupo, vamos supor que isso daqui é um composto, que esses grupos aqui são grupos amônio, e esses daqui são grupos cloreto, ou cloro. Então perceba que as propriedades de ligantes desses compostos são diferentes. O cloro tem uma densidade eletrônica maior que a própria amônia, a densidade eletrônica está em cima do nitrogênio, certo? E que, inclusive, o raio da próprio cloro é bem maior, o do cloreto aqui é bem maior, às vezes, do que a própria amônia. Então, nesse sentido, se você concentra essa densidade eletrônica nessa região da molécula, ao invés de distribuir ela dos dois lados da molécula, as próprias propriedades químicas dessas moléculas vão ser diferentes. A solubilidade vai ser diferente. A reatividade química, se a reatividade for em cima desses grupos, por exemplo, de cloro aqui, ou qualquer um que seja, ou dos outros, vai ser diferente para você estar em posições diferentes. Então, mesmo que você tenha os mesmos componentes nas duas moléculas, a posição ou como está feita a distribuição espacial dessas moléculas, desses ligantes, vai afetar essas propriedades. Não importa, isso vale tanto para compostos, os inorgânicos, quanto os orgânicos também. Se você tivesse carbono aqui, vocês vão ver isso na parte de bioquímica, se você distribuir os ligantes e a natureza desses ligantes serem diferentes
de modo diferente ao redor do carbono, você vai também ter comportamentos diferentes em termos químicos e físicos. Na classificação, os isômeros, né, aqui está relembrando, ele tem a mesma fórmula e diferentes propriedades. Eles são classificados basicamente em duas grandes categorias. Tá? A primeira delas são chamados isômeros estruturais, onde a natureza das ligações com os ligantes é que dá a diferença. Você tem dois tipos, os isômeros chamados de ligação e os isômeros de esfera de coordenação, especificamente para o caso de compostos de coordenação. Okay? Os mais conhecidos são os estereoisômeros, que têm os mesmos tipos de ligações, mas têm arranjos diferentes, como eu acabei de dar o exemplo aqui. Então, a maioria deve conhecer mais esse tipo de isomeria do que os isômeros estruturais. Eles são de dois tipos também, os isômeros geométricos e os isômeros ópticos. Okay? Então, vamos começar a ver. O primeiro, então, são os isômeros estruturais, né? Os isômeros de ligação. Então, são aqueles compostos que você tem um ou mais ligantes moleculares, esse é importante ressaltar, que tem capacidade de coordenar o metal de duas maneiras diferentes, ou até mais, certo? Então, para facilitar a visualização, vamos começar com esse exemplo aqui. Nós temos um composto que tem cobalto e amônia, e tem um grupo molecular como o sexto ligante, já que é uma geometria octaédrica. Observe que nesse composto dióxido de nitrogênio há duas bases de Lewis, certo? Há três elementos, né, e dois tipos de base de Lewis. O oxigênio pode doar par de elétrons e assim como o nitrogênio. O oxigênio, inclusive, tem mais de um par de elétrons para doar, enquanto o nitrogênio tem um só. Então, como você tem mais de uma possibilidade de doar par de elétrons nessa molécula, por um desses elementos aqui, você vai também ter a possibilidade da ligação ser feita por um ou pelo outro, por isso que chama-se isômero de ligação. Na fórmula não dá para você saber aqui qual dos dois é, somente no nome desse composto que vai estar discriminado. Por quê? Porque se você ligar através do nitrogênio, nesse caso aqui, ele é chamado nitro. Se a ligação, se o par de elétrons doado vem do oxigênio, não importa qual dos dois, porque é equivalente, ele chama nitrito. Então, quando for dar o nome, certo? Vai ter que trocar o nome do ligante, somente desse, se for o caso de isomeria de ligação. E aí você define e sabe qual que é. E as propriedades químicas realmente mudam. A física, por exemplo, esse daqui tem uma coloração mais alaranjada, clara, e esse daqui mais com tonalidade vermelha. Perceba que se você analisar que as amônias são não tem carga, certo? Ou tem a polaridade delas já é direcionada para cima do nitrogênio, que já está em cima da ligação, e os hidrogênios que são têm um caráter mais positivo, nesse caso aqui fica virados para fora, já aqui nessa região da molécula você tem os dois oxigênios com dois pares de elétrons ainda, certo? O nitrogênio está ligado aqui, e o oxigênio tem uma maior eletronegatividade que o próprio nitrogênio, tem uma maior concentração de carga aqui nesse espaço. Quando se faz a ligação já nesse modo, essa distribuição de carga nessa parte da molécula muda. Então perceba que a interação, se for uma interação de natureza eletrostática, certo? Aqui provavelmente, não tenho dados para isso, mas isso a gente pode deduzir, você vai ter um tipo de interação que provavelmente vai ser mais intensa do que desse lado de cá, ok? Então, as propriedades químicas, as ligações possíveis aqui vão ser diferentes, né, porque a reatividade desses elementos do nitrogênio e do oxigênio dentro dessa molécula são diferentes. Se pensarmos em termos de estrutura atômica molecular, desse grupo molecular, né, os orbitais moleculares aqui têm uma configuração diferente dos orbitais moleculares dessa daqui. Então, a reatividade, basta você trocar, basta você ligar com o nitrogênio com o oxigênio, o comportamento do composto é totalmente diferente. Um outro exemplo é que você não precisa de um grupo molecular com três bases diferentes ou duas bases diferentes para poder fazer esse tipo de combinação. Aqui é um exemplo desse composto com ósmio, que você tem dinitrogênio, que é o nome oficial da molécula de nitrogênio. Nitrogênio é o elemento.
Quando você tem ele na forma molecular, o nome oficial é dinitrogênio, ok? Então veja, a maneira de você fazer, os dois têm pares de elétrons para ligar. Então, tanto faz nessa configuração ligar esse ou esse, são equivalentes, são indistinguíveis. Só que, se você aplica isso daqui, HNI, significa luz, significa fótons, então significa, se eu iluminar esse composto aqui, por exemplo, com radiação ultravioleta, que normalmente é a radiação utilizada para isso, há um fornecimento de energia, essa ligação e essa molécula absorvem a radiação e com isso, né, passam a fazer a ligação, vão fazer uma reação a mais com, uma ligação a mais com esse metal, com o ósmio. E aí ele passa, os dois nitrogênios passam a coordenar o ósmio. Então perceba que esse daqui é um composto com 6 ligações, uma geometria octaédrica, e esse composto agora passa a ser com 7 ligações. O ósmio tem orbitais híbridos, no caso, usando até livre hibridização nessa interpretação. A gente poderia falar molecular, mas vamos simplificar porque é isso que a gente nós mais vimos no começo, na introdução, para utilizar como ferramenta para tentar entender. Então, ele tem orbitais vazios que podem receber esse segundo par de elétrons. Então ele consegue fazer essa ligação. E essa reação é reversível, como está indicando essa seta aqui. Basta você iluminar, você consegue quebrar. Então, você consegue modular a reação ou você consegue modular as propriedades do teu composto somente com luz. Você ilumina, ele vai se comportar quimicamente diferente porque ele tem uma estrutura agora diferente. Ok? Outro exemplo é quando você tem o grupo molecular, o ligante oxamato. O oxamato é essa molécula que você tem três, são carbonos aqui, tá? Carbono, carbono, oxigênio, oxigênio, e uma amina, um NH2. Então, de novo, você tem dois tipos de base de Lewis que você pode usar para fazer a doação de par de elétrons ou fazer a ligação coordenada. O nitrogênio ou qualquer um desses oxigênios. Aqui a gente tem um exemplo de um composto de cobalto. Esse daqui é a representação da etileno-diamina, que a gente já viu lá anteriormente nas aulas. E elas são bidentadas, certo? O oxamato também é bidentado, é um ligante bidentado. Ele pode fazer essa dupla ligação aqui, esse bidentado, né? Ser bidentado com os dois oxigênios ou com esse oxigênio com nitrogênio. Quando ele está fazendo com dois oxigênios, nesse caso aqui, ele se chama, o ligante é dado o nome oxamato. Quando ele faz com a amina o outro oxigênio, e para isso, perceba que ele perdeu um dos hidrogênios para poder fazer a ligação também, ele chama-se oxamato 2, ok? Então, de novo, você tem propriedades diferentes, porque aqui agora para o lado de fora desse ligante você tem dois elementos, um grupo que tem propriedades químicas diferentes do que tinham esses daqui, certo? Veja que aqui você consegue até fazer ligação de hidrogênio, aqui você já não consegue mais com essa parte da molécula. Tá? Então, as propriedades químicas e físicas mudam. Aproveitando, né, que nós vimos nomenclatura na outra aula, então, quais seriam os nomes desses compostos? A ideia é que vocês, no decorrer das aulas, para fazer o exercício já de nomenclatura, né, todos os compostos novos que aparecerem, tentem dar os nomes. Esse daqui é simples, né? Então, é um composto de cobalto, você tem 5 amônias, né? E o grupo nitro ou nitrito. Como é por ordem alfabética, a gente tem que levar em consideração a quantidade dos ligantes. Então, isso daqui seria um íon, certo? Está aqui a carga 2+, íon, pentamin, agora se for aqui nitro, cobalto 3, e íon pentamin, nitrito, cobalto 3. E desse modo eu saberia qual dos dois seriam, qual seria a forma de ligação do grupo NO2, né, com o cobalto. Tá? Esse daqui, certo? De novo, só adiantando, isso daqui é dinitrogênio, então ficaria que é um íon, certo? Íon pentamin. Tem que se colocar o dinitrogênio aqui entre parênteses, né? Porque é um ligante diferenciado. Ósmio 2, né? Eu sei que o nitrogênio é neutro, a amônia é neutra, então essa carga 2 só pode vir do ósmio. O nome desse daqui, isso daqui é um sal, então esse daqui é o ânion desse sal. Então o nome dele vem primeiro,
certo? Mas, como é um nome bastante complexo, não vai se esperar que vocês saibam nesse momento, ele vai estar no nome, mas o que é mais importante é essa parte aqui da nomenclatura. Então, aqui a gente tem cobalto, duas etilenos de amina. Então, lembrando da aula que nós temos que não podemos falar que é dietileno de amina, porque existe uma molécula chamada dietileno de amina. Então, nesse caso aqui, tem que ser bis-etileno de amina, oxamato. E aqui, o bis-etileno de amina, oxamato 2. Né? O nome completo deles está aqui. Esse cara aqui chama bis, tem dois aqui. Esse grupo aqui chama trifluoro metano, só um carbono, sulfonato. Dihidratado, quando tem esse pontinho aqui antes da molécula de água, das moléculas de água, significa hidratação. Então é dihidratado de, como eu havia dito aqui, bis-etilenodiamina, oxamato cobalto 3. Lembrando que quando você dá o nome do cátion aqui, ele é justaposto, não pode ter espaços. E esse daqui, agora ele perdeu as águas, então só tem o nome desse ânion aqui, trifluorometanosulfonato de novo, bis-etilenodiamina, oxamato 2, cobalto 3. Como existe um parênteses aqui dentro para indicar o símbolo 2 do oxamato, você não repete parênteses do lado de fora, você coloca colchetes. Se você já usou colchetes e teria que colocar um próximo, seria a chave. Tá ok? Dos dois lados. Seguindo, outro isômero de ligação é quando a gente tem o grupo tiocianato. Então, de novo, SCN, aqui o ânion. Então, perceba que você tem tanto o enxofre quanto o nitrogênio são bases de Lewis. Eles têm pares de elétrons. O enxofre tem mais de um par de elétrons, o nitrogênio tem um. Então, ele pode ligar tanto ao nitrogênio quanto ao enxofre. Então, ele pode formar também isômeros de ligação. Então, aqui outro exemplo de um composto com ósmio, onde na fórmula está indicando SCN e a outra NCS. O que significa isso? Quando você tem SCN, o S está mais próximo do metal, então significa que a ligação está sendo feita através do enxofre. E quando o nitrogênio está mais próximo, está sendo feito através do nitrogênio. Então, nessa representação aqui, o ósmio é representado por essa esfera central rosa, os enxofres, os grupos o tiocianato, o amarelo é o enxofre, o cinza é o carbono e o azul é o nitrogênio. Na maioria das representações na literatura, nos livros e assim por diante, você vai ver essas cores repetidas. Então, normalmente tem azul é nitrogênio, o hidrogênio são esferas brancas, o carbono são esferas cinzas. Né? E os metais vão ter cores diferentes também, dependendo do tipo. Então, esse daqui é mais difícil de aparecer, mas, de qualquer modo, ele está aqui para diferenciar dos outros. Então, perceba que tem, olhando aqui espacialmente, essa estrutura espacial, você já vê uma diferença grande. Né? Por quê? Você pode pensar tanto em orbital molecular quanto orbital híbrido, certo? Vamos pensar no orbital híbrido. Então, perceba que o orbital híbrido, a geometria resultante desses orbitais híbridos aqui, do enxofre que tem o par de elétrons para fazer a doação, eles estão localizados em forma angular em relação ao eixo vertical longitudinal aqui da molécula, certo? Então, todos esses grupos tiocianato, eles vão ficar angulados em relação a esses eixos aqui do octaedro. Já quando se liga no nitrogênio, o par de elétrons está orientado nos eixos de ligação. Então, com isso, esse composto aqui vai ter essa estrutura onde os ligantes estão como continuidade do próprio eixo. Então, uma coisa que já é evidente que esse composto ocupa um volume, ou digamos assim, tem um raio molecular maior, né, do que esse daqui. Fora isso, enxofres têm pares de elétrons, mais do que um par de elétrons para doar. Então, nesse caso, você pode ter interações com metais aqui nesses grupos, do lado de fora da molécula, mesmo depois de formar a molécula. Enquanto que aqui não, o nitrogênio já tem somente um par de elétrons para fazer a doação e a interação dele vai ser menor do que o próprio enxofre. Então, propriedades químicas aqui vão ser diferentes, bastando
mudar a orientação da ligação. Então, isômeros de ligação realmente têm reatividades, cores solubilidade e outras propriedades diferentes entre si, só por causa do tipo de ligação que ele forma. Então, perceba que essa diferenciação está na natureza dos grupos que ficam para fora, certo? Então, basta você entender que, quando eu liguei por aqui, as propriedades de interação dessa molécula através dos seus átomos aqui, ou grupos moleculares, com o ambiente externo, é diferente do que essa daqui, certo? Então, se você tem mais pares de elétrons, a eletronegatividade, o raio é diferente aqui, vai ser diferente essas propriedades do que esse daqui, que reflete a propriedade da presença do nitrogênio e não do enxofre. Então, toda aquela parte que a gente viu de propriedades periódicas ou propriedades dos elementos propriamente ditos, de alguns grupos moleculares que vocês conhecem, pode ser aplicado para entender o comportamento desses compostos aqui. Okay? Nomes, basta você ver aqui, né? Aqui você vai pôr tiocianato e isotiocianato. São 6, o prefixo é hexa. E aí o ósmo você vai ter que mudar o nome porque é um ânion, então a terminação vai ser ato. Lembre-se, daqui são tanto o tiocianato quanto o isotiocianato, cada um grupo desse contribui com uma carga negativa. Então aqui 6 vezes isso, essa carga total em cima desse ligante ou desse é 6 menos, certo? Se sobrou 2 menos do lado de fora, você consegue concluir qual é a carga do ósmio e aí dê o nome só para fazer como exercício. O outro tipo é os chamados isômeros de esfera de coordenação. Ainda são isômeros tipo estrutural, ok? Então ele vai ser o quê? Ele vai diferir se os ligantes estão ligados diretamente ao metal, ou seja, se eles fazem parte da chamada valência secundária, ou eles estão fora da chamada esfera de coordenação. Eles estão interagindo com o composto, mas de maneira eletrostática, não através de uma ligação coordenada. Então, aqui um exemplo. Se você tiver um composto de coordenação que tem na composição dele um crômio, 3 cloros ou cloretos e 6 águas, você pode fazer essa combinação de 3 maneiras diferentes. Então, você pode pôr o crômio ligado com 6 águas e os 3 cloretos como contra-íons do lado de fora. Então, as águas estão ligadas, estão coordenando, estão ligadas diretamente ao crômio, e esses cloretos estão em volta, só atraídos eletrostaticamente, porque o crômio continua 3+, que é o normal das cargas de crômio 3+, é o mais comum, certo? Então, como que eu sei também que você tem 3 cloros aqui, não tem nenhum sinal do lado de fora. Esse composto é de cor violeta. Se você tirar uma água para fora, aí põe um pontinho aqui para falar que é uma água de hidratação, essa água não está ligada, ela simplesmente está lá do lado de fora, né? Ele é monohidratado, e coloca um cloro no lugar dessa água, você troca a cor, aí ele tem um composto verde. Então perceba que você tinha ligantes neutros, e agora lá dentro, na estrutura da molécula, que está édrica, você tem um ligante que não é neutro, que ele tem carga. Ele tem uma densidade eletrônica maior do que as próprias moléculas de água ali. No caso, agora eu tirei, coloquei 2 águas para fora e coloquei 2 cloros para dentro. De novo, tá? A mudança, coloquei 2 lá dentro, você vai ter mais cargas, mais densidade eletrônica próximo do metal, e você vai ter 2 moléculas de água do lado de fora. Ele é verde numa tonalidade diferente. Então, para visualizar isso mais ou menos, o primeiro seria esse daqui. Você tem as 6 moléculas de água ligadas, então perceba, quando eu falo moléculas de água, é sempre quem você tem que representar que é a ligação em cima do oxigênio. Me coloque no seu desenho, no seu esquema, que é o hidrogênio, ok? Sempre coloque em cima do oxigênio. Mesmo quando você escreve H2O, o O tem que estar debaixo do tracinho da ligação, quando for aquela representação de varetas. Então esse daqui é violeta. E os cloretos, né, os cloros como ligante é o nome deles, por isso que eu estou falando cloreto e cloro, eles estão do lado de fora só por uma questão de atração eletrostática pela carga desse ligante. Quando eu troco o outro, a mesma coisa. A água fica aqui do lado de fora, fazendo ligações de hidrogênio com essas águas aqui, e os cloretos são atraídos por ligação eletrostática. E o mesmo para esse outro. Então, todos eles têm a mesma combinação de um crômio, 3 cloros e 6 águas. Mas quem quer estar ligado lá dentro diretamente, né, quem está fazendo parte da valência secundária, são esses que estão ligados diretamente ao metal e os outros estão como
fora da esfera de coordenação. São chamados isômeros de esfera de coordenação. Então, na esfera de coordenação, aqui nós temos 3 cloros, aqui 2 cloros e uma água, e aqui 2 águas e um cloro. É basicamente esse daí. E aí, o próximo seriam os estereoisômeros agora. São aqueles uns que têm... Agora, as ligações químicas não mudam. A gente estava vendo a maneira de fazer as ligações químicas muda. O que muda agora é o seguinte, as ligações químicas são as mesmas, os elementos que estão lá dentro, ligados diretamente ao metal, são os mesmos, mas a maneira que eu distribuo esses elementos ao redor daquela estrutura, naquela estrutura ou ao redor do metal central, que é mais correto dizer, é que vai ser diferente, ou seja, o arranjo espacial vai ser diferente. E eles têm 2 tipos, os chamados geométricos e os óticos. Os geométricos, né, são aqueles onde você tem 2 ou mais ligantes que podem estar em posições perto, né, uma do lado da outra, adjacentes, ou opostas entre si. Então, o primeiro tipo de isômeros geométricos que a gente tem são os chamados cis-trans, que a maioria deve conhecer. No caso de composto de coordenação, você só vai encontrar a isomeria cis-trans em 2 tipos de geometria, a octaédrica e a quadrado planar. Então, na octaédrica, aqui vamos pegar um exemplo de novo, onde você tem 4 ligantes amônia e 2 ligantes cloro, ou cloreto. Quando esses ligantes, aqui o que eu vou fazer? Veja que a fórmula química desses compostos é a mesma coisa, né? Não precisa identificar, é o M, né? NH3 4 Cl2, certo? É a mesma fórmula química aqui, ok? Então, nesse caso aqui, se for o cátion for 3+, só tem 2 cloros aqui, vai estar uma carga positiva do lado de fora da sua fórmula química. Então, perceba, tem 2 maneiras só numa geometria octaédrica, e esse octaedro aqui, que a gente representa, ele é regular. Ou seja, se eu pegar esse aresta, esse vértice aqui, e girar esse octaedro por esse vértice aqui, a figura que eu tenho é a mesma que está aqui. Todos os vértices são equivalentes. Se eu pegar esse vértice e girar esse octaedro, trazer esse vértice aqui nesse, no final eu vou estar vendo a mesma coisa, certo? Se você quiser fazer isso, procura na internet, né, esquema de octaedro. Eles têm, procure imagens e você copia e imprime. É daquele tipo que você tem as marcações, você recorta, dobra e cola. Depois você tem um octaedro de papel. Vocês podem utilizar isso daí para fazer essa visualização, certo? O quadrado planar é simples, é um quadrado. Uma folha de papel quadrada é simples de você visualizar isso. A octaédrica eu recomendo porque ela é realmente a mais, às vezes, complicada para as pessoas entenderem ou visualizarem, tá ok? Mas vamos lá de novo. Quando você tem os ligantes adjacentes, e a adjacência aqui, olha, tem um cloro aqui e outro aqui. Então, para mim atingir, ou para mim chegar até o cloro lá, basta eu passar por aqui. Se esse cloro tivesse nessa posição, nessa ou nessa daqui, é a mesma coisa. Basta você girar, né, trocar aqui, você vai ver, é a mesma coisa. Tá aqui, eles vão ser, todas essas posições aqui são equivalentes, porque o octaedro é regular. Tá legal? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou trocar esse cloro, essa posição por aqui, pronto, é outro. Não, não é outro, é o mesmo. Então, essas 3 posições são equivalentes. Quando eles estão adjacentes, a gente chama eles de cis. E esse prefixo aqui tem que ser colocado no nome da fórmula química, para você indicar na hora de desenhar essa fórmula estrutural que eles têm que ser colocados em posições adjacentes. Já se eu trocar, por exemplo, esse cloro aqui com essa amônia, trocar de lugar, aí sim vai me resultar num composto diferente. Por quê? Porque agora eles estão diametralmente opostos, certo? E essa é a chamada forma trans. Então, trans, veja, para mim sair de um cloro e chegar no outro, eu tenho que passar pelo metal, em linha reta. Aqui, em linha reta, eu vou e não passo pelo metal, tanto aqui, como aqui ou como no outro. Essa é uma maneira não oficial de você mais ou menos ver se eles estão adjacentes ou não, tá legal? Mas visualmente dá para perceber que os cis são aqueles que estão realmente
mais próximos e o trans é o mais fácil de ver diametralmente oposto. Então, os cis, como estamos dizendo, são ligantes idênticos, tem que ser idêntico. Os outros podem até serem diferentes, mas pelo menos 2 deles aqui tem que ser idênticos. Então, reformulando. Para você ter cis trans numa geometria octaédrica, lembra, você tem 6 ligantes. Eu tenho que ter pelo menos 2 ligantes iguais. Esses outros 4 pode ser cada um de um tipo, às vezes, certo? Mas eu tenho que ter pelo menos 2 iguais para fazer cis trans. Então, ligantes idênticos ou semelhantes em posições adjacentes. E ligantes idênticos ou semelhantes em posições opostas. O que ele quer dizer com semelhantes? Imagine o seguinte: eu tenho agora 4 ligantes iguais, aqui amônia, só que aqui é uma água e esse outro é um cloro, certo? Eu também tenho compostos cis trans desse tipo. Por exemplo, se eu puser a água aqui e o cloro aqui, é um cis desse tipo. Se eu puser a água aqui e o cloro aqui, é o trans. Então, eles podem ser iguais, certo? Os outros 4 aqui estão iguais. Essa é uma situação. Esses 2 podem ser diferentes, porque somente 2 você consegue fazer. Já tem outra coisa, esses 2 podem ser iguais e os outros 4 podem ser diferentes, certo? E aí também você tem esses trans. No quadrado planar é mais simples, né, de visualizar. Então aqui um exemplo da cisplatina e a transplatina. Então a cisplatina, os 2 cloro ou as duas, ela tanto faz ser cis ou trans em relação ao cloreto ou à platina, o cloro ou a platina, porque a referência sempre pode ser qualquer um dos dois. Então, perceba, os cis, os dois estão no mesmo lado do plano, e no trans eles estão na diagonal do plano, certo? Opostos. Então, aqui seria cis, teria que estar escrito cis tracinho nessa fórmula e trans tracinho nessa fórmula. Como eu disse, ele corre só nessas 2 geometrias, mas a gente lembra que tem mais uma outra geometria, que é a tetraédrica. Ela não ocorre em tetraédrica, os isômeros geométricos não ocorrem em tetraedros. Por que não ocorre em tetraedro? Bom, um exemplo, veja aqui. Então, nós temos um composto tetraédrico, metal, 2 ligantes iguais, 2 ligantes iguais. Como que eu poderia fazer cis? Vamos usar como referência os ligantes verdes, tá? Então, esse daqui seria cis. Como que eu faço trans? Não tem como eu pôr diametralmente oposto, certo? Por quê? Se eu trocar aqui, colocar ele aqui, vou ter esse daqui, ele continua cis. Se eu trocar do lado de cá, ele continua cis. Seria o equivalente, né, se eu rodasse essa molécula aqui para o lado esquerdo, nesse eixo aqui, né, veja, eu estou girando para cá, esse cara fica parado aqui na frente, esse verde vem para cá, esse azul vai para cá e esse vem onde estava o cloro. O azul, desculpa. Então, rodei para esse lado, certo? Nesse eixo aqui, no eixo desse cara aqui, rodei. Então, veja, é equivalente. É o mesmo, eu só rodei e continua a mesma coisa. Se eu rodasse agora para o outro lado, certo? Mesma coisa, rodando no mesmo eixo, esse verde seria parado embaixo, esse tomaria o lugar desse, esse viria para cima. Então, perceba que não tem, né, quando eu rodo esse daqui, eu não vou obter o trans. E quando eu rodo o trans, nunca vou obter o cis. Então, de qualquer modo, certo? Não tem como eu posicionar ou eu rodar a molécula com os ligantes, rodar de posição, que eu digo, né, não é só a molécula, de obter uma configuração onde eles estão diametralmente opostos. O testezinho que eu tinha falado, né, para você chegar em linha reta ao outro ligante, você teria que passar pelo metal. Não tem como fazer isso. Veja, em linha reta eu vou direto para o outro ligante. Então é por isso que na geometria octaédrica ela não permite, né, olhando o octaedro aqui, se você colocar aqui e aqui, ou colocar aqui e aqui, ele é um octaedro regular. Todos os vértices, todas as arestas têm o mesmo diâmetro, o comprimento. Então, com isso, eles são posições equivalentes. Então, isômeros geométricos só ocorrem em geometrias quadrado planar ou octaédrica, certo? Que são as duas que a gente tem. Tem um outro tipo de isômero geométrico menos conhecido, que só ocorre também, só aparece em geometria octaédrica, que é o chamado FAC ou MER, ou FAC-MER, como é mais conhecido. O FAC vem de facial. Você tem que ter pelo menos 3 ligantes iguais.
Então, veja, aqui uma representação de octaedro, de novo aqui nossa amiga amônia, os cloros, vamos supor. Então, perceba que essa representação, isso é um octaedro, e a posição desses 3 cloros ou dessas 3 amônias, desses 3 cloros ou dessas 3 amônias, elas estão ocupando a face de um octaedro. Tá? Se eu representar como se fosse octaedro, veja, eu ligando aqui, eu estou representando a face. Eu poderia usar a amônia também do outro lado, tanto faz. Mas quando você sabe que está escrito FAC na frente do nome, você sabe que você vai ter que distribuir os ligantes, os 3 ligantes iguais, pelo menos, na face do octaedro. Tá? Nesse tipo de isômero, qualquer 2 ligantes idênticos estão em posição cis. Veja, esse estão em posição cis, esse também e esse também. É uma outra maneira. Quando eu colocar um nome, tem que colocar o prefixo fax, hífen, antes da fórmula, ou antes do nome também. Tá ok? O outro é mer. O mer significa que, na verdade, ele está ocupando o meridiano do octaedro. O meridiano é como se tivesse um plano aqui cortando eixo aqui, vertical, englobando esse átomo aqui também do próprio octaedro. Então imagina que isso daqui está passando nesse eixo, nesse plano aqui, esse plano que engloba, certo? Esse eixo e esse eixo aqui. Então ele está ocupando uma forma meridional, equivalente aos meridianos do globo terrestre. No caso aqui, você tem, como eles têm 3 e 3 aqui, a referência pode ser, veja que aqui também tem um meridiano, olha, se você fizer o círculo aqui, você também tem um meridiano. Se você tiver esses ligantes diferentes aqui, ou um deles ser diferente, outros iguais, ele seria somente FAC em relação àqueles 3 que são iguais. Então, para FAC-MER, é geometria octaédrica e tem que ter pelo menos 3 ligantes iguais, certo? Para você conseguir fazer esses isômeros. Por que isomeria geométrica é importante? Então, vamos ver um caso particular de um fármaco onde isso é essencial para que o fármaco possa atuar. E que somente, né, é um exemplo de cis-trans, e somente a forma cis é que age como fármaco, a trans não. Ok? Se você pensar que no caso, aqui um exemplo, relembrar aqui, eu acabei de ver aqui que esqueci de falar, é que nesse caso aqui o MER ele é como se fosse uma combinação de um isômero trans e um cis, certo? Uma vez que contém pares tanto trans quanto cis. Veja, esse daqui é cis e esse daqui é trans, tá? As outras também. Só para falar. Mas voltando à questão do fármaco. O fármaco em questão, né, é a cisplatina. Ele é um antineoplásico, ou seja, ele é usado no tratamento de câncer, é o mais utilizado amplamente nos centros de oncologia, principalmente ele tem o tratamento dele é muito eficaz, chega a ser 100% de eficiência para câncer de testículo, a gente vai voltar a falar bastante de cisplatina no curso ainda, e ele é bastante utilizado também no tratamento de câncer de mama. Então, qualquer lugar que você vá, tem lá a cisplatina. E a cisplatina, que é o que interessa, somente esse isômero aqui tem efeito terapêutico, a transplatina não funciona. Para nós entendermos por que isso, certo? É aí que começa agora um pouco da aplicação do conhecimento básico, introdutório que a gente viu de química de coordenação. Então, primeiro a gente tem que elucidar o mecanismo de ação, mas antes disso, ver as propriedades químicas da cisplatina. A cisplatina ela foi descoberta, esses compostos, né, tanto a cis quanto a trans, foram descobertos acidentalmente, quando um físico fazia experimentos com um campo elétrico para crescer bactéria num campo elétrico. A gente vai ver isso em detalhes, quem foi esse físico, mais para frente no curso, mas só para adiantar. Então, por que a cis funciona como antitumoral e a transplatina não? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que quando, isso é sabido já, você coloca a cisplatina em água, né, ela, no frasco que ela vem, ela está saturada, a concentração é alta, então não tem água suficiente para fazer isso, mas a hora que você coloca no soro ou a hora que injeta na pessoa e ela entra na célula, acontecem essas duas reações. O cloro da cisplatina, né, ele é trocado por água do meio.
tanto faz ser no frasco lá do soro que é aplicado, a quimioterapia, quando ele entra dentro do corpo humano. Então, numa primeira etapa, você troca uma molécula de cloro, sai, certo? E entra uma molécula de água. E a segunda etapa acontece a mesma coisa. Então, acredito que são essas duas etapas dessa maneira. Então, os cloros são trocados por água. A primeira questão que surge de aplicação do conhecimento que a gente viu até agora é por que ela troca o cloro, o cloreto no caso, e ela não troca a amônia? Porque quando você coloca água, né, você coloca essa cisplatina no meio com moléculas de água suficiente para fazer a estequiometria aqui da reação, troca o cloro, mas não troca a amônia. Então pensa um pouquinho, dá um pause aí, pensa um pouquinho, que isso é importante já para você perceber o conhecimento que foi abordado até agora, para entender como que isso está relacionado com a parte do curso que vocês estão fazendo, certo? Que eu falo curso de farmácia. Então, isso é importante porque há outros exemplos disso em sistemas biológicos e não pode esquecer as propriedades que a gente viu até agora, né, as características desses compostos de coordenação. Então, se você já teve tempo para pensar, você deve ter chegado à conclusão que a resposta tem a ver com a chamada série espectroquímica. Então, naquela série espectroquímica, a gente viu que, conforme você anda para a direita na série espectroquímica, o desdobramento do campo cristalino é maior, e isso significa que há uma diminuição maior da energia daqueles orbitais que vão para um estado de energia menor que os orbitais originais, né, do metal, e com isso você tem uma maior estabilidade, diminui a energia total da molécula. Então, se olhar na série espectroquímica, vocês vão ver que o cloreto, né, o cloro como nome de ligante, ele está à esquerda da água, ele está antes da água. Então, a água vai causar um desdobramento do campo cristalino maior no complexo e, com isso, um aumento de estabilidade. Por que a água não desloca a amônia? Porque a amônia está mais à direita, está acima dela, depois da água, na série espectroquímica. Ou seja, a amônia já está dando um desdobramento de campo maior ainda. Então, a troca do cloreto pela água aumenta a estabilidade do composto, diminui a energia total. E isso tem a ver com a série espectroquímica que a gente viu. Se você tivesse no meio reacional qualquer composto desses daqui, qualquer ligante, né, cianeto, monóxido de carbono, né, ou óxido de nitrogênio aqui, você estaria deslocando a amônia também, não só a amônia como o cloreto e a água. Então, se você tivesse no lugar que tem monóxido de carbono, a platina ia trocar, provavelmente, isso não é a tendência, não quer dizer que acontece sempre, porque depende do meio racional, mas olhando de uma maneira sem muitos dados, você ia trocar tanto a amônia quanto a água pelos, ou cloreto, a água, a amônia, todo mundo ia ser trocado por monóxido de carbono ou cianeto. Nesse caso, se acontecer isso, a cisplatina não funciona mais dentro do corpo humano. Por que ela não funcionaria mais? Porque o mecanismo de ação da cisplatina, né, ele é baseado na ligação direta desse composto no DNA, na dupla hélice do DNA. Então, quando ele chega lá próximo do DNA, não só do DNA, né, a quimioterapia ela tem como princípio, hoje em dia, no estágio que a gente está, nós conseguimos matar o câncer antes que o remédio mate o paciente. Porque no caso da cisplatina, ela não é seletiva somente para células tumorais. Ela ataca todas as células do corpo, da cabeça aos pés, todas. E aquelas células mais sensíveis, elas vão acabar, os tecidos mais sensíveis que têm um alto metabolismo acabam sendo mais afetados também. Então a cisplatina neurotóxica, nefrotóxica, hepatotóxica e todo tóxico que você pode imaginar. Por isso que tem que ser todo tratamento quimioterápico, ele é personalizado. Então, às vezes, você, para fazer o tratamento oncológico, o médico vai avaliar o tipo de tumor, se ele é líquido, se ele é sólido, se seria melhor fazer primeiro a quimio ou a cirurgia, ou normalmente o que se faz, vamos tentar reduzir ou atacar o tumor, enfraquecer o tumor com radioterapia e depois entra com a quimioterapia, ou só se a rádio, ele responde mais a rádio do que a quimio. Então tem que ser, não existe uma droga única para você fazer tratamento de câncer. Você tem uma
estratégia, um arsenal de moléculas ou de terapias que tem que ser combinadas para poder fazer o tratamento, e mesmo assim ainda tem que ver a resposta como o corpo responde. A cisplatina ela é eficiente, só que o problema dela é o seguinte: como ela não diferencia as coisas, ela achou base base de Lewis, ela vai se ligar dependendo, obviamente, da base de Lewis e a posição. Então, quando ela consegue chegar lá dentro do núcleo, onde está o DNA, e esse DNA não precisa ser o DNA nuclear, pode ser o DNA mitocondrial, inclusive, pode ser RNA, pode ser proteína, como está mostrando aqui, ela chegou, ela liga, tá? Então, a dose que você tem que administrar para que funcione, ela é mais ou menos alta para você ter que, pelo menos parte disso daí consiga chegar no alvo, que é o DNA. Além disso, se você tiver uma mistura de transplatina e cisplatina, somente a cisplatina vai acabar agindo. Só que a própria platina é tóxica para a gente, é um metal pesado, certo? E com isso, se você tiver que dar uma dose grande, você está dando uma mistura, e somente metade da mistura funciona. Então esse é um dos problemas. E tem a ver justamente com a isomeria. Por quê? Porque no caso da cisplatina, ela pode se ligar, a hora que ela chega no DNA, ela vai trocar aquelas águas, de novo, né, por questão da série espectroquímica, não tem aqui outro tipo de grupo molecular que consiga deslocar a amônia, então a água vai ser deslocada. Ela vai se ligar com quem? Com nitrogênios das bases nitrogenadas. Especificamente, ela tem preferência pelo nitrogênio 7 de guanina e adenina. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco numa animação, porque tem dois pontos importantes. Primeiro, que eles estão mais expostos no fuso do DNA, na volta do DNA. São esses dois nitrogênios que ficam mais expostos sem ninguém atrapalhando essa ligação. E segundo, que a distância entre eles dá exatamente essa distância entre os orbitais híbridos que a platina usa para receber o par de elétrons. Então não é só uma questão de escolher, né, os ligantes, mas a posição, a distância ligada aos orbitais, a geometria ou aqui é dos orbitais híbridos, né, a distância entre eles e a geometria deles, é que vai fazer com que ela possa se ligar aqui diretamente. Essa ligação é a preferencial. Então, a melhor ligação é o que é chamada interfita. Então, a platina se liga ao nitrogênio de uma guanina e de outra guanina. Isso aqui está nessa hélice ou junto com a outra hélice. Pode ser também de uma guanina e de uma adenina, se tivesse uma adenina aqui. Ok? Isso ao longo de todo o DNA, não é só uma só que acontece. Essa é a ligação mais eficiente. Infelizmente, ela acontece de 1 a 3%, depende do paciente. O resto das ligações são ligações desse tipo, que somente uma ligação, ou ligação numa fita só, ou intrafita, que a gente fala, que são esses dois tipos aqui, certo? E com isso, ela pode se ligar e se prender numa proteína também, ou ficar presa em proteínas, nem chegar no DNA. Então tem todo esse problema. Essa é a mais eficiente. Por que a mais eficiente? Porque uma vez que ela ligou aqui, essa ligação é muito estável, é muito forte, é uma ligação covalente, você precisa de muita energia para quebrar. E lembre-se, o que liga uma hélice na outra, o que mantém essa estrutura, na verdade, tem outras estruturas moleculares das moléculas bioquímicas que estão mantendo, mas o que, em último caso, quando você retira todas essas moléculas, para abrir essa fita e fazer a cópia, para fazer a replicação, o que está ligando uma na outra, o que mantém uma na outra, são ligações de hidrogênio. Então, o maquinário celular está preparado, depois de remover todas as histonas, todas as outras moléculas que mantêm o DNA enrolado e tudo mais, a hora que ela vai abrir a dupla hélice para fazer a cópia, o que vem aqui para fazer a abertura é uma molécula que tem energia suficiente para quebrar ligações de hidrogênio, mas não para quebrar ligações covalentes. Então a cisplatina funciona travando a abertura da dupla hélice para fazer a replicação, ok? E com isso, então, ela bloqueia a replicação e a célula identifica isso e tenta fazer o reparo. Quando a célula não consegue arrancar a cisplatina usando uma molécula específica para fazer isso daí também, ela vê que ela não vai ter condições, e não é que ela vê no sentido de pensar, ela percebe isso porque é a sinalização molecular disso, e ela entra no modo chamado apoptose, que é o suicídio
celular programado, a morte celular programada. Ela se destrói, ela se mata, certo? Para evitar justamente de se replicar de forma a não reproduzir o metabolismo do que ela foi programada. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. Aqui está representando de novo, esse azuis aqui é o que a gente chama de espinha ou backbone do DNA, de uma hélice. Aqui está outra hélice. Aqui são representando as bases nitrogenadas. E aqui, olha, esse quadrado planar aqui, esse X, né? Essa cruzeta, está mostrando a cisplatina. Então, ela está ligada segurando, está presa numa hélice e em outra aqui. Quando acontece de não conseguir abrir essa célula, certo? Ela forma, isso daqui chama-se adulto, quando você tem uma molécula ligada a uma macromolécula, uma outra, chamada adulto DNA cisplatina. Como ela bloqueou isso daqui, ela vai atrair essa estrutura aqui, representada por cinza, que é uma proteína, chamada proteínas do grupo de alta mobilidade, ou HMG1 do inglês, High Mobility Group 1. Tá? Essas proteínas, elas são capazes de abrir essa hélice e dobrar essa hélice até 80 graus para aumentar a afinidade dessas hélices expostas a outras proteínas, certo? Para que elas se preparem para fazer a transcrição. Então, facilita a transcrição. Então, essa molécula vem aí, atrás, daqui, a presença da cisplatina atrai ela, ela vai começar a tentar abrir aqui para arrancar a cisplatina. Então, a HMGB1 ela é um fator de transcrição. Vocês vão ver isso na parte de bioquímica, provavelmente. Tá? A cisplatina, além de estar atrapalhando aqui, ela também tem outras dessas proteínas, né, que ela pode se ligar e também atrapalhar, de alguma maneira, tanto a transcrição quanto o reparo do DNA. Bom, o que acontece? Quando a cisplatina se liga aqui, essas proteínas vão tentar abrir isso daqui, vai ter uma distorção permanente nessa estrutura do DNA, que ela não consegue ser revertida pelos mecanismos de reparo, que essa molécula também faz parte. Tá? E aí, se você considerar que não só a cisplatina, mas ela está localizada aqui nesse ponto, mas em diversos outros pontos do DNA, né, você tem um acúmulo dessas distorções desse problema e não dá para reparar, a célula entra em apoptose. Quando a cisplatina não funciona como quimioterapia, quando tem tipo de tumores que esses mecanismos de identificação do reparo desse problema aqui, né, não funciona. Então, se ele não funciona, não vai ativar a morte celular. Então, nesses casos, não funciona. Perceba uma coisa aqui, existe um grupo aqui que está representado por esse grupo de átomos em amarelo aqui. Isso daqui, na verdade, é um anel de uma fenilalanina, né, um aminoácido que está aqui nessa posição. Esse anel aqui, ele funciona como se fosse uma alavanca que ele vai forçando essas bases nitrogenadas a se separarem, certo? É isso daqui que eu falei que ele vai também... Há outras moléculas também que fazem esse tipo de coisa, mas esse daqui é um mecanismo que a gente vai ver agora numa animação de como que é o mecanismo proposto, né, de funcionamento para a cisplatina. Existe ainda, né, para quem quiser, entra nesse endereço aqui do YouTube, que esse vídeo está lá, você pode assistir separadamente, põe legendas lá se quiser, está em inglês. Existem ainda outras moléculas, como eu disse, que também faz aquilo lá, mas basicamente aquela alavanca ali não consegue quebrar a ligação covalente cisplatina. Então a gente tem a cisplatina, o DNA, aqui ele está mostrando que o composto vai ter que entrar dentro da célula, atravessar a membrana citoplasmática, não só celular, mas como a membrana do núcleo também. Então aqui é um modelo de membrana que até hoje não se sabe direito se a cisplatina, para entrar, ela usa, cada coisa disso é uma representação de um grupo molecular, então se ela faz por transporte ativo, ou seja, ela usa um tipo de proteína que faz ela passar lá para dentro, controla, ou ela entra direto por difusão passiva, certo? Não está esclarecido, mas eles sabem que ela entra, porque obviamente faz efeito. Aí, aqui nessa representação do DNA, esses pontos em azul são os nitrogênios das guaninas ou das adeninas, lá que eu disse. Então perceba, ele não fez aqui, o verde está aqui ainda, ele não fez aquela troca por água, mas isso não atrapalha na nossa interpretação. Perceba que isso daqui, o posicionamento desses nitrogênios não tem nada que impedindo, a gente fala de impedimento estérico, para que a molécula chegue. Então agora fica bem claro, veja, a distância desses dois grupos de guanina dá exatamente na distância que você vai ter aqui,
e na orientação dos orbitais híbridos para que essa ligação seja feita, ok? Feito isso, agora você tem uma ligação, e isso daqui é interfita. Cada um desses grupos estão numa fita diferente. Essa ligação causa uma pequena deformação, atrai essa proteína, essa daqui é a proteína de alta mobilidade do grupo 1, e ela vai tentar abrir isso daqui e arrancar a cisplatina daqui. Tá? Ela vai fazer isso, aqui aquele grupo amarelo, o anel aromático da fenilalanina, está representado aqui. Perceba, ó, ela fez um deslocamento da base. Quando ela tenta, esse anel benzênico, tenta alavancar ou empurrar essa base está presa. E a força que esse sistema tem para tentar quebrar a ligação não é o suficiente. Então é a partir desse momento que essas proteínas estão ligadas ao longo de todo o DNA onde tem cisplatina, que há a liberação dos sinalizadores moleculares para a célula entrar em apoptose, certo? O problema é que isso acontece não somente, como eu disse, na própria célula do tumor, isso acontece em todo lugar. Então aqui eu peguei o exemplo como que é o mecanismo da nefrotoxicidade da cisplatina. Aqui você tem um esquema do sistema renal, e aqui são os túbulos, né, para filtrar. Então, os microtúbulos, aqui você tem a classificação deles, os túbulos contorneado proximal, túbulo contorneado distal, túbulo coletor e assim por diante. Então, o conduto de Bellini, asa de Henle, isso daqui vocês vão ver também, eu já vi em anatomia, vão ver fisiologia, provavelmente, não sei em que disciplina, mas enfim. Esse daqui é o glomelo, a cápsula de Bowman, está toda a estrutura da célula renal, da estrutura renal aqui. Tudo isso é feito de células, certo? Você tem as células epiteliais, aqui quando você tem esses túbulos, aqui a passagem, né, onde você tem a passagem do sangue, e aí a troca de íons ou de moléculas para fazer a filtração. Então esse é o processo, o esquema do mecanismo ou do dispositivo de filtração que você tem lá. Aqui está uma representação esquemática como se fosse de uma célula. Tá? Essa daqui é a membrana celular, aqui seria um receptor, né, que aí tem uma interrogação que chama-se OCT2, CTR1. De novo, eles não sabem se é por aqui ou diretamente por difusão, mas você recebe isso intravenoso, está circulando, passa pelo rim, o rim tem uma quantidade grande de volume de circulação de sangue, certo? Todo mundo tem, mas lá também tem, o pulmão também tem, mas lá o que vai acontecer? A cisplatina entra e ela vai ou na mitocôndria, se liga no DNA mitocondrial, ou no retículo endoplasmático, que tem um monte de proteínas, ou ela ativa diretamente o receptor de morte celular, certo? Que toda célula tem. E vai entrar em apoptose. Como que é o sinalizador molecular? Ela dispara proteínas inflamatórias chamadas caspases, vários tipos de caspases. Então, no caso do retículo endoplasmático, é produzido caspase 12, na mitocôndria você tem essa produção disso daqui, e aí dispara a chamada caspase independente, a Cas9, né, através do citocromo C, que está na produção, na cadeia de transporte de elétrons, que a gente vai ver mais para frente, e o próprio receptor de morte celular produz a caspase 8. Todas essas daqui são proteínas inflamatórias e que ativam a apoptose. Numa alta concentração, ela acaba fazendo isso. Ou seja, você mata células do rim. Então, quem faz tratamento quimioterápico pode, se tiver já alguma lesão, algum problema renal, insuficiência renal, pode levar à insuficiência renal crônica. Então, por isso que o tratamento tem que ser feito através de uma avaliação geral do paciente, certo? E tem que se escolher qual seria a dose. E aí o problema é, novamente, se você der uma mistura de cisplatina e transplatina, né, a transplatina também vai ser tóxica. E esse é um dos problemas que a gente tem até hoje para conseguir fazer um tratamento com a menor quantidade possível de efeitos colaterais, que vão ser crônicos novamente. Então perceba como um isômero, a própria isomeria, certo? Pela particularidade de como a cisplatina se liga, o mecanismo de ação dela em todas essas organelas aqui citoplasmáticas ou no próprio DNA do núcleo,
veja que como que essa particularidade define a ação farmacológica dela. E se você tem um isômero, funciona e outro não. E mais para frente a gente vai ver outros exemplos, mesmo de isômeros que não sejam compostos de coordenação, que alguns eles levam a deformações, são genotóxicos, levam à morte e assim por diante. Então é importante essa parte de isomeria, tanto para compostos orgânicos como no caso de compostos de coordenação. Ok? Então a parte A se encerra aqui e em seguida a gente vê a parte B com a continuidade.